Deus in loco sancto suo, Deus que in habitare facit unanimes in domo. Deus que habita no seu santuário, o Deus que faz os homens habitem em paz na mesma casa. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar? As palavras que acabamos de escutar são ditas no introito da Santa Missa. Logo que o padre sobe os degraus do altar, se dirige então para o lado do missal, onde reza essas palavras do introito. E justamente essas palavras que nós acabamos de ouvir, que exaltam, que louvam a casa de Deus, exaltam essa presença de nosso Senhor no nosso meio. Deus se faz presente no seu santuário. Deus se faz presente no templo. Façamos então, justamente inspirados pelo introito da Santa Missa, uma breve reflexão sobre esta bela, admirável presença de Deus no meio do seu povo. Quando uma igreja é consagrada, amados irmãos, temos aquela bela missa pontifical rezada pelo Senhor Bispo, que asperge a igreja, que consagra a igreja para o culto divino. E a antífona de entrada da Santa Missa, o canto inicial da Santa Missa, é uma antífona muito bela e muito significativa. O coro então reza, canta: Terribilis est locus iste. Terrível é este lugar. Mas então nós podemos certamente nos perguntar, por qual razão a igreja, quando é abençoada, tem essa bênção da igreja iniciada por essas palavras do introito? Terrível é este lugar. Por qual razão se diz que a igreja é um local terrível? Isso é dito, amados irmãos, recordando o Antigo Testamento, recordando aquela noção da santidade de Deus que os fiéis do povo de Deus tinham na antiga aliança, para que nós vejamos o temor, a reverência que eles tinham para com Deus. Façamos então uma vista do passado, recordemos o passado do povo de Deus. Lembremos de Moisés andando no deserto e avistando a sarça ardente. Moisés, caminhando, olhou então e viu uma árvore envolta em fogo, em labaredas de fogo. E aquela árvore não se consumia pelo fogo. E então, diante dessa visão tão interessante, Moisés foi surpreendido por uma voz que vinha do alto e dizia: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde estás é santo. E então Moisés, se aproximando da sarça ardente, tirou as suas sandálias, se ajoelhou, se prostrou em adoração diante da presença de Deus. Aquele mesmo Deus confiou a Moisés uma missão de guiar o povo de Deus. E depois de muitos anos, já estabelecido o povo de Deus na Terra Santa, o bom Deus confiou ao rei Salomão a construção de um grande e belo templo para que servisse no meio dos homens de morada para ele, o Deus Altíssimo. Deus quis habitar no meio dos homens. Por essa razão foi construído um grande, belo, um magnífico templo para o louvor de Deus, para o culto divino. Mas tendo sido construído esse templo, que abrigava a Arca da Aliança, e dentro da arca estava a tábua com os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, a vara do sacerdote Arão, o maná que caiu do céu e alimentou os israelitas,
E naquele templo, onde estava a Arca da Aliança, era um local sagrado. A Sagrada Escritura conta que quando aquele templo foi dedicado, uma grande nuvem veio do céu e invadiu, tomou conta daquele templo, simbolizando assim a presença de Deus que passava a viver junto dos homens. Mas tamanha era a santidade do templo da antiga lei, tão grande era a noção que eles tinham da santidade de Deus, que aquele templo, construído para a maior glória de Deus, só podia ser acessado, só podia ser visitado por uma única pessoa, uma vez no ano. E uma vez por ano, então, o sumo sacerdote, representando todo o povo, entrava no templo para oferecer as suas orações e as orações de todo o povo. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Todo o povo que queria adorar a Deus ia ao templo, mas ficava de fora, no pátio do templo. E era justamente ali no pátio do templo que eram oferecidos os sacrifícios em expiação pelos pecados e os sacrifícios de ação de graça. Portanto, no Antigo Testamento, o templo, a casa de Deus, era um local inacessível ao povo de Deus. Mas tudo isso mudou, amados irmãos, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Enquanto naquele tempo o povo de Deus achava terrível a presença de Deus, enquanto naquela época havia uma grande noção de temor a Deus, nosso Senhor ensinou que muito maior que o temor que devemos ter de Deus, maior deve ser o nosso amor. E foi o próprio Jesus quem nos ensinou a chamar a Deus de Pai, como nós rezamos na oração do Pai Nosso. Portanto, o Novo Testamento abriu para nós uma mudança. Hoje todos nós podemos frequentar o templo de Deus. Podemos ter acesso ao Santo dos Santos, que é o próprio Jesus, que na hóstia consagrada se fez nosso alimento. É o próprio Jesus que quis que nós, o seu povo, tivéssemos essa presença de proximidade de junto dele. Mas nem sempre na nossa vida foi assim, amados irmãos. Se hoje nós podemos chamar a Deus de Pai, e se a igreja é a casa de Deus, nosso Pai, nem sempre foi assim. Se chamamos a Deus de Pai, é porque nós somos filhos de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus no momento do nosso santo batismo. Dia bendito, dia abençoado, aquele dia no qual nós fomos transformados em criaturas de Deus. Fomos então transfigurados em filhos. De criatura passamos a ser filhos de Deus. E para nossa surpresa, as palavras que nós ouvimos Jesus dizer no dia de hoje, no Evangelho da Santa Missa, as palavras que nosso Senhor disse para o surdo-mudo, foram ditas para nós, no dia do nosso batismo. Infelizmente, ou melhor, felizmente, nós éramos crianças, quando recebemos aquela primeira graça, a graça do batismo. Mas justamente porque nós éramos crianças, nós não lembramos daquelas belas cerimônias que aconteceram naquele belo dia. Façamos então, rapidamente, uma recordação de como é o rito do batismo no nosso rito tradicional. O rito do batismo acontece na porta da igreja. É pelo sacramento do batismo que a criança passa a pertencer à igreja, a pertencer à família de Deus. E justamente para simbolizar essa verdade, o batismo acontece na porta da igreja. Só depois de um momento, feitas algumas orações, dadas as primeiras bênçãos, o padre conduz a criança para dentro da igreja, simbolizando que pelo sacramento do batismo,
ela também passa a pertencer à vida da igreja. E antes da criança ser abençoada com a efusão da água batismal, o padre repete para a criança as palavras que nós escutamos no dia de hoje serem ditas para o surdo-mudo do Evangelho. Lembremos então do Evangelho. Apresentou-se um surdo-mudo a nosso Senhor, pedindo uma graça. E então o bom Jesus tocou a saliva da sua boca. E com o seu dedo tocou os ouvidos, a orelha daquele surdo-mudo. Tocou também seus lábios e disse, Éfeta, que quer dizer, abre-te. Essas mesmas palavras nós escutamos do Padre no nosso batismo. O Padre também tocou a nossa orelha e disse, Éfeta. Tocou também os nossos lábios e disse, Éfeta, abre-te. Simbolizando que a partir daquele momento acontecia uma graça na nossa vida. Certamente já desde crianças já ouvíamos, já escutávamos, já falávamos, chorávamos bastante, certamente. Mas o nosso ouvido espiritual estava fechado. E pelo sacramento do batismo, os nossos ouvidos se abriram para ouvir, para escutar a voz de Deus, que fala às nossas consciências. A partir daquele momento também a nossa boca foi aberta para que pudéssemos falar com Deus. Para que pudéssemos fazer as nossas orações. Para que pudéssemos também, sobretudo, falar de Deus. Portanto, no dia do nosso batismo, fomos curados da nossa surdez espiritual e também da mudez espiritual. Muitos anos já se passaram desde aquele dia feliz do nosso batismo. E a pergunta que nós podemos e que devemos fazer no dia de hoje, amados irmãos, é: será que os nossos ouvidos ainda estão abertos à graça de Deus? Será que o meu ouvido consegue escutar? Será que o meu coração consegue escutar o chamado de Deus às nossas consciências? Deus fala continuamente conosco, sugerindo bons pensamentos, boas obras, atos de caridade, virtude, abandono do pecado. Continuamente Deus fala conosco. Será que nós não nos fizemos novamente surdos à voz de Deus? E também nós devemos nos perguntar, será que nós também não ficamos mudos para com Deus? Deixando de lado as nossas orações, vivendo uma vida tíbia, sem fervor, sem verdadeiro amor a Deus. E sobretudo sem falar de Deus para o nosso próximo. Portanto, no dia de hoje, a igreja nos pede esse exame de consciência. Por fim, amados irmãos, o Evangelho também nos propõe uma última e breve reflexão. Olhemos novamente, voltemos-nos então novamente para o surdo-mudo. Algo para nós chama a atenção nesse Evangelho. Como aquele homem que era surdo ouviu falar de Jesus? Como aquele homem soube que havia, na sua época, um grande Senhor, um grande profeta que fazia tantos milagres como Jesus? Aquele homem certamente precisou ser levado, conduzido até Jesus. E mesmo que alguém fizesse aquele homem compreender que havia um grande profeta, um grande realizador de milagres, aquele homem ainda assim era incapaz de pedir a Jesus que o curasse, porque ele era mudo, ele não falava. Também foi necessário que alguém pedisse por ele. Portanto, bendito foi o homem, bendita foi a pessoa que levou aquele pobre surdo-mudo até Jesus.
homem abençoado, pessoa santa. Todos nós somos também chamados a sermos essa pessoa santa que levou esse surdo mudo para ser curado por Jesus. Olhamos para o nosso mundo, muitos são os surdos e mudos, que não escutam nem falam com Deus, porque vivem ainda distantes de nosso Senhor, na surdez e na mudez espiritual. E essas almas que estão distantes de nosso Senhor precisam do nosso apostolado, da nossa coragem de trazer essas almas para Jesus, para que elas possam também ser curadas de sua enfermidade, da sua doença espiritual. Peçamos então, amados irmãos, no dia de hoje, que nosso Senhor continue a nos curar da surdez espiritual, para que possamos sempre, continuamente, ouvir a sua voz, que fala sempre conosco. E que para que o bom Jesus também nos cure de nossa mudez espiritual, para que vivamos uma vida de oração, falando sempre dele. E que Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos, nos conduza também e nos ensine a sermos também apóstolos de nosso Senhor, para atrair as almas para o bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.